Abra sua Bíblia, por gentileza, aproveitando que você está em pé. Josué capítulo 1, por favor. Josué capítulo número 1. A partir do versículo 1. Josué capítulo 1, no verso de número 1. O sexto livro do Velho Testamento. Sexto livro. Depois de Deuteronômio, Josué capítulo 1 diz assim, no verso de número 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, está morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Verso 3, todo lugar que pisar a planta do teu pé, vou-lo tenho dado como prometi a Moisés. Verso 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Versículo número 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te, seja muito corajoso. Cuide em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Irmãos, é muito sério isso aqui, verso 8. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, pela tua palavra, ó Deus, por este momento de adoração que nós tivemos aqui. Meu Deus, muito obrigado pela forma como o Senhor tem cuidado de nós, meu Deus. O teu cuidado, ele excede os limites da nossa compreensão, ó Deus. Porque é justamente nos momentos que estamos distraídos, que não estamos apercebidos, as tuas mãos estão ali para nos guardar, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito. Obrigado por este culto hoje, obrigado pelo evento ocorrido ontem, obrigado, Senhor, pelos livramentos, obrigado pelo teu Espírito que nos foi dado, ó Deus, como o penhor, ó Deus, em nome de Jesus. Nós colocamos diante da tua presença e pedimos, fala conosco, para a tua glória, que o teu Espírito traga mudança e transformações em nossas vidas. Amém e graças a Deus. Segure tua Bíblia com força e com autoridade, você vai dizer, diga, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Meu coração está preparado, minha mente alerta para receber a inerrante, indestrutível e poderosa palavra de Deus. Diga, eu nunca mais serei o mesmo a partir de hoje. Em nome de Jesus. Você crê assim? Amém. Pode tomar o teu assento, por gentileza, se assente um pouquinho. Talvez a história de Josué e a sua empreitada ministerial seja uma das histórias mais magníficas das Escrituras Sagradas. Não porque outras histórias não têm um teor de... o seu teor abrilhantado, bonito, mas quando nós falamos sobre a história de Josué, nós estamos nos deparando com uma transição muito significativa na vida de um homem. Uma transição significativa ao ponto de Deus nunca em outra ocasião dentro das Escrituras falar de uma forma tão impressionante e encorajadora como ele falou com Josué. A forma como a palavra de Deus veio a Josué foi incrível. A maneira como Deus foi falando com Josué à medida que ele foi assumindo o posto de liderança foi uma forma de Deus poder alertá-lo e trazer à mente dele que ele não tinha se escolhido para fazer nada, que não era ele quem tinha feito qualquer esquema
esquema para chegar onde ele chegou. Pelo contrário, foi o próprio Deus quem o colocou lá. E quando Deus coloca uma pessoa num determinado lugar, não há nada no mundo que possa barrar ou parar esta pessoa, se ela estiver decidida a fazer a vontade de Deus. E assim foi com Moisés. E dentro de todo este contexto que envolveu a forma como Deus falou com ele, o que me chama a atenção é que Josué, embora as escrituras não digam, uma coisa que me chama muita atenção é que a maneira como Deus falou com Josué mostra que no coração dele havia uma profunda insegurança, inclusive a respeito da sua própria identidade. Se você parar para pensar quanto tempo esse homem andou com Moisés, parece que seria um pouquinho mais simples imaginar que um homem, depois de tantos anos junto com Moisés o tempo todo, aprendendo sobre liderança, entendendo os esquemas que envolvem a liderança, quando Moisés fosse morto, provavelmente alguns de nós pensaríamos, mas agora ele já está preparado, depois de tanto tempo passado com Moisés, não precisa nem esquentar a cabeça, porque ele já sabe o caminho que ele deve tomar. Pelo contrário, o que aconteceu é que Deus teve que dar algumas ordens e alguns conselhos para ele, para que Josué mantivesse, agisse de maneira adequada dentro daquilo que Deus estava esperando que ele fizesse. Josué foi um homem extraordinário, mas o início do seu ministério foi envolvido por grandes inseguranças. Por essa razão que Deus falou com ele desse jeito. Deus falou com Josué de uma forma impressionante, diferente da forma como ele falou com muitos outros homens de Deus. Perceba isso. Se você ler a história de Davi, a história de José e muitos outros profetas, Deus falou sim, mas com um teor encorajador, como aconteceu com Josué, foi a única vez. Porque Deus sabia muito bem que Josué precisava ouvir isso. Ele precisava. Deus estava despertando dentro de Josué algo que já estava dentro dele, mas estava amortecido ou adormecido pelos medos e inseguranças que as circunstâncias estavam trazendo para ele. Pare para você pensar aqui, mantendo esse parênteses aberto, pare um pouquinho para você pensar. Você sair da posição de liderado, somente auxiliador, como quem só recebe ordens, como quem só auxilia, ajuda nos projetos realizados para cuidar de milhões de pessoas. Era muita gente, irmãos. Era muita gente. De repente você sai desse posicionamento, embora importante, mas de muito menos responsabilidade, e do dia para a noite você é colocado no posto de autoridade máxima de um povo. Foi exatamente o que aconteceu com Josué. Ele foi tirado saiu de um liderado para se tornar um grande líder. Mas dentro de tudo aquilo que nós lemos aqui, eu encontro pelo menos 4 conselhos. 4 conselhos elementares que, se forem colocados em prática, eles podem trazer uma mudança fenomenal na sua vida. 4 decisões com base em 4 conselhos que podem transformar a tua vida completamente. E dos 4 conselhos, o primeiro está no versículo de número 2. O Senhor vem a ele e disse assim: Josué, meu servo Moisés morreu. Ele já se foi. Ele não vai voltar mais. Na parte B do versículo 2. Levanta-te agora. Levanta-te agora. No pano de fundo desta ordem que Deus estava dando para Josué, existe uma responsabilidade intransferível. A bem da verdade é que nós, infelizmente, passamos boa parte da nossa vida tentando transferir responsabilidades. Não adianta você tentar transferir uma responsabilidade que é sua. Isso vai gerar desgaste em você, porque a responsabilidade foi dada a você, e se a responsabilidade foi dada, já é inerente a você a capacidade de fazê-lo. Quando Deus vem a ele e diz assim, levanta-te, eu percebo que essa responsabilidade que foi dada por Deus para ele, essa ordem, melhor dizendo, ela mostra uma responsabilidade que ele tinha que era impossível de ser transferida.
Se existe um instrumento que o inimigo usa nas suas mãos e guarde bem isso no teu coração, é manter uma pessoa na zona de conforto. Ele ama isso. Porque ele sabe que se uma pessoa continuar na zona de conforto, nada diferente é produzido a partir dali. Ele sabe que se uma pessoa fica na zona de conforto e se mantém deitada, ou encostada, ou de qualquer outra forma, preso dentro do seu próprio mundo, sem se entregar para a aventura espiritual que Deus nos chama para participar, porque a vida espiritual é uma aventura, irmãos. Pode ter certeza disso. Aquelas histórias que você lia quando era criança e muitas vezes ainda lê de livros de ficção, de muitas aventuras e que no final acaba dando tudo certo, é exatamente assim que acontece com Deus. No final das contas, tudo dá certo se você estiver disposto a ouvir a voz de Deus e fazer exatamente como Deus tem ordenado você a fazer. O problema é que nós não queremos ouvir ou não queremos dar ouvidos ao que Deus tem para falar. Ao que Deus quer que nós façamos. Como é que nós vamos conseguir alcançar alguma coisa? Fica muito difícil. Quando Deus dá ordem a Josué, Josué imergido nas suas inseguranças e nas suas fragilidades, ele ouve a voz de Deus e ele obedece. Ele não fez o que ele estava sentindo coragem de fazer. Ele foi contra. Ele entrou em rota de colisão com a sua própria fragilidade, entrou em rota de colisão com a sua própria fraqueza, ele não assumiu e manteve isso, ele preferiu ouvir a voz de Deus. Primeiro lugar, qual é o conselho? Levanta-te. Aonde é que a vida está tentando segurar você? Levanta-te. Que relacionamento que está prendendo a tua vida aí, nessa área da tua vida? Levanta-te, é hora de você sair. Que relacionamento tóxico continua maculando a tua alma e te afastando de uma vida de sucesso, de uma vida abençoada? Levanta-te, se afasta. É o posicionamento decisivo primário que vai gerar e desencadear as outras coisas que Deus já está projetando na tua vida para acontecer. É a primeira decisão. Se você não se levantar, as outras coisas, elas não podem acontecer. Primeira coisa, levanta-te. Josué estava ali provavelmente desanimado, enfraquecido, fragilizado, olhando para os lados. Ele deixou de olhar para frente, porque a responsabilidade era muito grande. Mas Deus, irmãos, Deus, ele é um encorajador, é inerente a ele ser encorajador. Ele vem e encoraja mesmo, levanta, faça, porque eu sou contigo. E quando a voz de Deus veio e falou com ele, ele prontamente atendeu e obedeceu. Talvez o inimigo da tua alma, ele quer te segurar caído, aonde você está. Eu comentei na quinta-feira o seguinte, que um dos grandes erros que nós cometemos é de imaginar que por causa das nossas fragilidades, por alguma razão, Deus deixe de nos ouvir. Sabe, irmãos, a oração que Deus não ouve é assim, ó. E não faz a menor questão de ouvir, até porque isso já está lá no Velho Testamento. Quando ele diz assim, ó: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Não está o ouvido do Senhor agravado para que não possa ouvir, nem as mãos do Senhor encolhidas para que não possa abençoar. Ele está pronto para fazer, só que os meus pecados fazem divisão entre vocês e o vosso Deus. Ele não está falando, irmãos, de fraquezas, de situações com as quais você está lidando e lutando com isso, lutando para sair disso. Ele está falando a respeito de pessoas que vivem conscientemente e eles não têm indicativos de arrependimento genuíno dentro de si. É sobre isso que ele está falando. E nós muitas vezes não entendemos, e todos nós que estamos aqui, a começar por esse que vos fala, temos fragilidades. Todos nós temos. Talvez alguns que estão aqui seja o temperamento. E sabe qual é um dos grandes erros que muitas vezes nós cometemos, irmãos? Eu comentei na quinta e estou falando isso de novo hoje. De manhã eu até não comentei, mas lembrei disso agora. Que muitas vezes o que acontece com as pessoas, por exemplo, eu vou abrir aqui um exemplo, porque eu acho que na vida de muita gente já aconteceu. Você dirigindo, eu não sei por que no trânsito, irmãos, a galera fica muito macha. Já percebeu isso? Os homens ficam mais machos no trânsito. Qualquer coisa já está nervoso e levanta a mão e basca a mão na buzina, aquela coisa toda. E eu percebo que é bem assim mesmo. Só que o que acontece? A pessoa, de repente, no momento ali de nervosismo, ele foi fechado, ele ficou bravo com o outro motorista, talvez você desceu do carro,
gritou, sei lá, fez o quê. Depois ele entra dentro do carro e diz assim, puxa vida, o que eu fui fazer? Ou quando a poeira baixa, que aquele nervosismo passa, ele diz, puxa vida, rapaz do céu. Por que eu fui falar daquele jeito, aquele cara? Não precisava ter agido daquela forma. Um exemplo. A pessoa se enfraquece. E ele pensa que por causa do que aconteceu, Deus não vai ouvir ele. Você entende? Esse é o grande erro da religião. O grande erro. A religião, irmãos, nesse ponto, ela peca, ela erra terrivelmente. Porque Deus não vai ter problema em te ouvir. Porque quando Deus olha para você, Ele vê a sinceridade do teu coração. E quando Ele vê você, Ele não vê você, Ele vê sangue, o sangue de Jesus que te purifica de todo o teu pecado. Diga glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Ele vê o sangue. O que existe entre você e Deus é o sangue de Jesus. É por isso que Ele pode cuidar de você, mesmo com as tuas dificuldades em lidar consigo mesmo. Agora, o que Deus não espera de você é que você simplesmente se acomode nisso. Muitas pessoas muitas vezes me procuram com problemas sérios, envolvendo até questões morais. E elas choram dizendo assim, pastor, eu quero mudar, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu errei, eu pequei, isso e aquilo. A gente como pastor, irmãos, ouve muita coisa, você não tem ideia do que a gente ouve. E fica tudo no escritório. Ali a pessoa é ministrada e para mim morreu o assunto. Morreu para mim, tem que morrer para ela também. Porque para Deus já morreu, não se fala mais nisso. Mas muitas vezes as pessoas vêm com um senso de arrependimento violento e pedem ajuda e dizem, puxa vida, eu quero mudar. Essa é a decisão mais nobre que uma pessoa pode tomar, irmãos. Quando ela reconhece, ela entende que ela tem suas falibilidades, por pior que seja a sua área, a sua dificuldade. O problema é quando nós nos conformamos com isso e tentamos mascarar uma espiritualidade inexistente. Aí nós entramos na categoria dos fariseus. A categoria farisaica é a pior categoria que existe. Porque dali você já se conformou com o que você é e você conseguiu camuflar uma representação espiritual que na verdade nada mais é do que uma máscara muito bem decorada. Todos nós aqui, irmãos, temos. E nem por causa disso você deixa de ser ouvido por Deus. Sabe que eu nunca falei isso, né? Mas agora vem na minha mente quando o Elvis Presley era cristão, sabe disso, né? Fazia altos shows aí e né, durante muitos anos ele enriqueceu terrivelmente. Inclusive quando eu fui para lá, acho que uns 3 anos atrás, quando eu fui lá para a Califórnia, eu tive a oportunidade de passar na frente da casa dele, lá onde ele morou. Lá em Beverly Hills. Um casal me levou lá para conhecer o lugar e eu passei lá. Uma mansão, você não tem ideia o que é a mansão que o cara morava. E o Elvis Presley, ele foi cristão, criado dentro da igreja, ele conhecia a palavra. E quando ele saía com a equipe dele, ele às vezes orava. Sabia disso? Ele orava. Vai entender um negócio desse, né? Ele orava. Para a religião é difícil colocar isso na cabeça, né, do povo. E várias vezes tinha pessoas da equipe dele que ele colocava as mãos. Tinha uma mulher na equipe dele uma vez. Isso aí, irmãos, é verídico, pode pesquisar. Na biografia dele tem isso aí. Uma mulher que tinha um câncer. E ele pôs a mão sobre a mulher. E ele orou por ela. E ela foi curada. Alguns talvez questionem e dizem, mas peraí, mas como assim? Sim, foi curada. E eu não duvido não. Eu não duvido não. Deus tem um compromisso com a palavra dele, você entende, irmãos? Ele tem um compromisso com a palavra dele, com o nome de Jesus. Mas o que eu quero que você entenda é que o teor da graça, ele ultrapassa as tuas vulnerabilidades. Ele foi um homem, irmãos, que morreu no banheiro, abraçado com a Bíblia, clamando misericórdia de Deus. Você entende? Você entende isso? Não sei nem por que me veio à mente isso agora, eu lembrei. Mas eu não tenho dúvida. Será que Deus não deu para ele um dom? E manteve isso. Ele orava e muitas pessoas eram abençoadas nas turnês que ele fazia. É melhor assim, irmãos, sinceramente, do que as pessoas ficarem camuflando uma espiritualidade que não existe. Aleluias fáceis, glórias a Deus, vazios.
Eu prefiro que a pessoa chegue para mim e fale assim, eu estou cheio de problema, eu sou viciado, eu tenho um problema sério nessa área. Eu prefiro que a pessoa fale isso para mim, do que ela chegar para mim e falar assim, eu jejuo tantos dias por semana, eu sou fiel no dízimo, eu faço isso e faço aquilo. Esse tipo de coisa, irmãos, não convence nem Deus. Fiel você tem que ser mesmo. Isso aí, irmãos, você tem que lutar para viver uma vida de fidelidade a Deus. Só que isso não te faz melhor. Não te faz melhor do que ninguém. Primeiro lugar, levanta-te. Segundo, esforça-te. No verso número 7 diz assim, ó, o Senhor disse, tão somente esforça-te. Só isso. Tão somente esforça-te. Lembre-se de uma coisa. A sua parte tem que ser feita com zelo absoluto. Zelo. É para fazer alguma coisa, faça com zelo. Faça com ímpeto, empenho. É para envolver-se em alguma coisa, faça-o. É no trabalho, a vida profissional, faça-o com todo o teu ser. Esforça-te. Foi Deus que te chamou? Se esforça. Se nós não fizermos essa nossa parte nessa área, não há como Deus fazer mais nada, porque esse é um pilar importantíssimo na nossa manutenção espiritual, no nosso crescimento. Levanta-te primeiramente, esforça-te, mantenha o foco. Eu disse hoje o seguinte, que muitas vezes nós estamos perdendo tanto tempo porque nós estamos esperando sentir vontade de fazer alguma coisa. Você não tem que esperar sentir vontade de fazer. Mas quando eu estiver muito animado para poder estudar, eu vou estudar. Quanto mais você se afasta da tua responsabilidade, mais difícil vai ficando, mais complicado as coisas vão ficando. Você quer começar a ler um livro? Se você não tomar a decisão de começar a ler mesmo sem vontade, preste muita atenção, porque Deus está falando com muita gente aqui agora, tá? Guarda isso. Se você não tomar a decisão de começar e manter o foco, você não vai conseguir. Porque o gosto por aquilo que você sabe que você tem que fazer, ele vai sendo gerado por uma decisão consciente. Ele começa a fazer com que a tua alma entenda que a tua razão está dando uma ordem para você mesmo. Eu vou estudar, eu vou sentar aqui, eu vou ler, eu vou fazer. Isso é esforçar-se. Você só ora quando você tem vontade? Então você está em maus lençóis. Porque geralmente quando você vai orar, você vai sempre ver que tem alguma outra coisa que aparentemente é mais importante, é mais urgente. Então você tem que fazer mesmo sem vontade. Vá e ore. É como dizer eu te amo para as pessoas que estão ao teu redor. Aquele momento talvez não é, você não está afim de dizer eu te amo, você não está afim de ir lá abraçar, você não está muito querendo fazer algumas coisas que você talvez não é de fazer muito. Só que você entende que fazer aquilo é o certo. Então quando você vai, decide fazer, a tua decisão de fazer traz uma resposta para a tua alma dizendo, é uma ordem. Você vai precisar se enquadrar nessa dinâmica que eu quero que você se enquadre. Se você ficar fazendo a vontade da tua alma, você vai viver a tua vida perdido. Porque teu coração é enganoso. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, é terrível. Por isso que quando nós tentamos viver as coisas e fazer as coisas do jeito que a nossa alma dita, nós não conseguimos chegar muito longe. Nós vamos até um certo ponto e retrocedemos. Mas quando você usa a tua razão, é aqui que Deus fala, irmãos, tá? Não é nas tuas emoções. Porque as tuas emoções ficam te enganando. Ele vem aqui e fala, filho, esse é o caminho. Esforça-te. Não demole para os teus sentimentos, porque eles querem te aprisionar. Esforça-te. Levanta-te e esforça-te. Terceiro lugar, seja muito corajoso. No versículo 7, a continuação do texto é essa. Além de dizer, então somente esforça-te, ele diz, seja muito corajoso. Como eu disse anteriormente, irmãos, o encorajamento é inerente a Deus. Deus o tempo todo está encorajando eu e você para fazer as coisas. Encorajando a gente a continuar quando a enfermidade chega, encorajando a mim e a você a continuar quando a situação financeira não é das melhores, encorajando cada um de nós a continuar sendo fiéis a Deus, mesmo quando o mundo está desabando ao nosso redor, continuarmos sendo fiéis a Deus mesmo quando uma situação inesperada acontece. Deus de alguma forma vai estar sempre te ensinando e te dizendo, filho, eu não deixo você um segundo sequer. Quem acredita nisso, irmãos? Dá só um glória a Deus. Glória a Deus. Nem um segundo sequer. No livro de Isaías, capítulo 41, no versículo de número 10,
Eu não sei se esse foi um dos primeiros textos que meu pai decorou, mas ele falava muito esse texto, há muitos anos atrás. Eu lembro que ele sempre, quando iria ajudar alguém, ia falar alguém, dar uma palavra de encorajamento, ele usava esse texto, que está em Isaías 41, verso 10, que diz assim, ó: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei. Essa é a minha tradução, tá? Pode ser que ali esteja um pouquinho diferente, tá bom? Eu te fortalecerei, eu te ajudarei e eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Com a destra da minha justiça. Talvez tudo que você precisava ouvir hoje foi o que eu acabei de falar. Não temas. Sabe quantas vezes a Bíblia diz não tenha medo? Eu já falei isso outras vezes. 366 vezes. Isso é verdade, tá? Para você conferir, comece hoje a ler a Bíblia inteirinha e vai marcando para você ver. 3 vezes vai contar. Não temas. Não temas, não temas e risca. 366. Uma vez para cada dia do ano. Terminou 31 de janeiro, 31 de dezembro, e está chegando, inclusive, o Natal está aí já. Acabou, virou, quando começa? 1º de janeiro. Não tenha medo. Dia 2 de janeiro. Não tenha medo. Por quê? Porque o medo é um dos elementos mais perigosos que são capazes de trancafiar uma pessoa no seu próprio mundo e não permitir que de lá ela saia e viva uma vida vitoriosa. O medo. Medo. E é uma coisa desnecessária. Não temas. Em último lugar, eu termino com isso. Nosso tempo já está no limite. 4º lugar. Mantenha o livro em sua boca. Já tentaram de todas as formas. Estude um pouco a história da Bíblia para você ver. A história da Bíblia, estude. Durante muitos anos, tentaram eliminar este livro. Por que será? Tentaram dar fim nele, mas não conseguiram. Hoje, 2019, sabe qual é o livro mais vendido do mundo? Esse aqui. Esse continua sendo o livro mais vendido do mundo. Por que será? Por uma razão muito simples. Aqui dentro tem tudo o que eu preciso para entender o caráter de Deus. E aquilo que talvez eu não consiga entender, porque envolve questões um pouco mais complexas dentro da minha realidade humana tão limitada, até para isso, a própria Escritura tem a resposta. Até para as coisas mais complexas. É por isso que continua sendo um livro estudado por céticos. Os céticos procuram de todo jeito uma forma de achar erro aqui. Mas de repente, muitos deles acabam se deparando com a realidade de que não tem. De que a forma e o caráter de Deus no decorrer de todos os séculos foi algo impressionante, a maneira como Deus foi, como Deus é e como Ele continuará sendo. A maneira dele agir. Deus é Deus e a sua palavra é a sua representação direta. Aquilo, irmãos, que eu falo, eu creio nisso, viu? Creio de verdade, mas o que eu estou dizendo. O que nós declaramos é o que nós seremos. Se você continuar dizendo, minha vida não tem jeito, a vida vai continuar não tendo jeito. Se você continuar dizendo assim, não adianta, eu já tentei de tudo, chega. Você vai continuar exatamente nesse mundo, nesse calabouço emocional e não vai conseguir sair. Mas quando você começar a usar esse livro para declarar coisas simples, como por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como por exemplo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito.
Cada um desses textos, quando Deus fala para Moisés, não se aparte da tua boca esta palavra, é porque a palavra precisa ser verbalizada, falada, para que você convença a tua própria alma e o teu coração dessa verdade. Você precisa falar a palavra. E quando você lê, eu me lembro muitas vezes quando eu me converti, eu ouvi vários pastores falando sobre isso, eu guardei em meu coração. É importante, quando você puder, ler as escrituras em voz alta, ou pelo menos numa voz que você mesmo escute, que você consiga se ouvir. Isso é muito importante, irmãos. Isso é pedagógico, não sei assim que eu posso dizer, mas a tua capacidade de aprendizado aumenta muito mais e a absorção dessa palavra. Sem essa palavra, não tem outro jeito, irmãos. Não tem outro jeito. As escrituras sagradas são o caminho para você vencer em nome de Jesus. Se você lê a Bíblia só quando você vem para a igreja, mude isso hoje. Não faça mais isso. Isso não vai mudar a tua vida. O que muda a tua vida não são preleções do pastor Ricardo e nem de qualquer outra pessoa. O que muda a tua vida é o teu individual com Deus. Quando você senta, quando você tira tempo para falar com Deus e quando você tira tempo para ouvir a sua voz por meio da sua palavra. E eu termino com isso, quando Max Lucado, em um dos seus livros, falou a respeito de como ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus? Como é que eu faço para Deus falar comigo? É simples. Separe um tempo, fique sozinho, com a Bíblia na mão. A Bíblia não pode estar longe de você, porque você fala com Deus. Mas eu consigo ouvir a voz de Deus. Eu não estou dizendo que você não pode ouvir a voz de Deus. Mas se de repente o que você está ouvindo é a voz do teu sentimento, o crivo para saber se realmente é Deus quem está falando com você, está aqui dentro. Está aqui dentro. Não tem outro jeito. Aqui é o crivo, irmãos. Quer saber se Deus está falando com você? As pessoas vêm profetizar muitas vezes, falam algumas coisas e coisa e tal. Aí você vai para a palavra, irmãos. Aqui no Novo Testamento de Mateus, Apocalipse, tem resposta para tudo. É só você bater os teus olhos e mais do que isso, você vai poder ouvir Deus falar com você claramente. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor. Coloque de pé. E nós vamos orar. O que você disse no começo da mensagem, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, que seja real e verdadeiro em tua vida em nome de Jesus. Não só palavras, irmãos, mas real. Real. Se você continuar olhando para os lados, você vai continuar vivendo frustração. Você vai continuar tendo problemas sérios. As coisas nem sempre vai ser do jeito que você espera. Aliás, na maioria das vezes não é, né? Essa é a verdade. Mas nem por isso Deus perdeu o controle das coisas. Ele continua no mesmo lugar. Feche teus olhos, por favor, em nome de Jesus. Feche teus olhos por um instante. O que eu espero hoje no nome do Senhor Jesus é que você saia daqui com teu coração cheio de uma certeza, uma convicção de que o Senhor está trabalhando por você, de que o Senhor está colocando os pontos nos seus devidos lugares, de que o Senhor está curando a tua alma, mulher, jovem, de que Deus está colocando em ordem a tua vida hoje, mostrando para você que o teu choro, a tua lágrima, o teu clamor, a tua oração não foram em vão, nada foi em vão, pelo contrário, Deus em tudo o que você viveu e passou, Ele continuou na mesma posição, o mesmo Deus, a mesma autoridade, trazendo e fazendo com que essa situação coopere para o teu próprio bem, transformando a própria maldição em bênção, porque só Ele tem poder para fazer isso, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós queremos te agradecer, Pai, muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite, por tua palavra, levantar-nos, Senhor, nos esforçar, sermos corajosos e manter as Escrituras nos lábios e no coração, são os 4 conselhos seríssimos que o Senhor deu a Josué, e é o mesmo conselho que o Senhor nos dá, Pai. Que eu
e cada um dos que estão aqui possamos viver isso profundamente, meu Deus, em nome de Jesus. Todo empecilho espiritual que queira prender, segurar, amarrar, tirar o foco, tirar a visão, seja anulado, repreendido agora em nome de Jesus, e que o Senhor tome as rédeas do teu povo, do coração, da alma, da mente do teu povo. Pai, nós colocamos tudo isso diante da tua presença. Nós oramos, ó Deus, e cremos que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais, muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que em nós opera. Nós no teu nome oramos, ó Pai, e mais uma vez nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Chega perto.